Beleza, galera? Dá um tempo pra galera chegar aí, quem tiver disponível. Tá batendo esse papo aí com vocês. Beleza, vamos lá. Despertando o dorminhoco. Isso mesmo, despertando o dorminhoco. Já é hora de despertar. Já passou da hora de despertar. Hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Já é hora de o ser humano saber quem ele realmente é. Está na hora das pessoas saberem quem realmente elas são. Elas não sabem quem são. Vamos lá, gente. Despertando o dorminhoco. Hoje eu vou trazer algumas verdades aqui. Verdades que nem todas as pessoas ainda não estão preparadas para receber ou entender. Verdades que não são religião, não tem a ver com religião, mas se você é aquela pessoa que ainda estiver presa no sistema ortodoxo de crença, talvez seja um pouco mais difícil de você entender. Mas sei que um dia você vai entender. É necessário que você e que as pessoas comecem a entender esse princípio. Porque a gente vive no mundo, né? Aparentemente as condições do mundo estão assim, já atingiram a aparência de gigantes. Mas o que é tudo isso? Por que nós estamos aqui? Qual é o verdadeiro sentido? O que é essa loucura? Qual é o propósito de estarmos aqui no planeta Terra? E se você está meio perdido, como eu um dia tive meio perdido, eu vou te dizer algumas verdades que não são verdades absolutas. Claro, a gente sabe, se você tiver o mínimo de esclarecimento, de conhecimento, você vai entender que só existe uma verdade absoluta. O resto são só meias verdades. Qual é o propósito de estarmos aqui? Te falaram, mas o propósito de estarmos aqui estamos vivendo experiências aqui no planeta Terra. É uma experiência terrestre. Você não é o que você pensa que você é. Na verdade, a sua verdadeira pátria, pasmem, se você ouviu isso pela primeira vez, a sua pátria é espiritual. Por isso, nós ficamos pouco tempo aqui nessa terra. Porque nós não fomos projetados para ficar muito tempo nessa terra, que é só uma experiência. Exatamente. É isso que você ouviu. Estamos aqui vivendo experiências num modo evolutivo. Sim. Então, não é para ficarmos aqui tanto tempo. Só que dependendo da mentalidade, é que você vai ver que essas experiências, para onde elas vão te levar, né? Antes eu quero falar que muitas dessas ideias aqui são tiradas da Bíblia e também deste livro aqui maravilhoso do Neville Goddard, que chama O Despertar da Consciência. Sim, vou tirar algumas ideias daqui e da Bíblia também, maravilhoso, mas isto não é sobre religião. Muito bem.
Depois dessa experiência aqui, o que acontece? Muita gente não sabe e também muita gente não quer saber, mas é como disse Shakespeare, há muito mais entre o céu e a terra. Eu até diria além, há muito mais entre o que você acha que é a vida do que a sua vã concepção possa aceitar. Porque depois dessa experiência aqui, há muito mais. Mas só que não te disseram isso. E aí a gente tem um grande problema. Porque as pessoas hoje em dia vivem imaginando, como você já deve ter ouvido por aí, que a vida é uma só, eu quero aproveitar a minha vida, porque só se vive uma vez. E isso parece um crasso engano, porque quanto mais você evolui, se você realmente e honestamente entendesse ou lesse o que os escritos sagrados e outras religiões também eles trazem sobre o ser humano, você entenderia que não só se vive uma vez. Deus, ele deixou uma chave que acho que é uma pedra fundamental no entendimento que a gente vê na Bíblia, no entendimento do que é o ser humano na sua essência. Quando Moisés fala com Deus na sarça ardente e pergunta qual é o nome dele, ele diz que o nome dele é Eu Sou. Então vários pontos nas escrituras trazem a nós essa chave do Eu Sou. O que é o Eu Sou? A própria palavra fala assim: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que isso quer dizer? Jesus Cristo, ele usou várias vezes eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, para dizer que esse Espírito que está dentro de você, o Eu Sou, você é templo desse Eu Sou. Já é tempo de você saber que esse Espírito que controla o seu corpo, que é você na sua essência, é o grande Eu Sou. E isso é uma grande chave. Muitas das respostas que você procura vai estar nesse enigma, nessa chave. A partir do momento que você começar a entender isso, que o Eu Sou está em você, muitas das respostas que você procurava, muitas das portas que contém as respostas que você procura ou estava tanto tempo procurando, elas vão começar a ser abertas. Eu garanto. Sim, muitas delas. Nós temos até... hoje em dia, você pode ver que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem realmente para que lado vão. As condições do mundo realmente hoje tomaram proporções gigantescas. Como diz aquela palavra, tomaram proporções que parece que nós somos gafanhotos diante das grandezas das coisas que acontecem no mundo. Sim. Mas se você sabe que o Eu Sou vive dentro de você, todas as respostas começam a ser encontradas. Na espiritualidade, você encontra as respostas chaves que você procurava para a elucidação de muitos dos problemas que você supostamente pensa que tem,
ou acha que tem e que parecem problemas insolúveis. Sim. A gente tem visto muitas coisas acontecerem e aparentemente ficam sem respostas. Final de semana passado agora aconteceu um caso trágico com uma moça que acabou falecendo aqui na cidade. Acho que muitas pessoas ficaram sabendo através de uma bala perdida, né? Mas então vamos lá. O que acontece depois? Né? O que te ensinaram que você é? Muitas pessoas falam, né? A vida é uma só, a vida acabou. E hoje eu te digo que eu estou convencido de que há muito mais do que aquilo que você imagina ou imaginava ser. Na própria Bíblia, se você acredita em Bíblia, se você já leu alguma vez, tem vários pontos chaves que explicam, denotam essa questão. Se você conhece Bíblia, no Lucas 19, o livro de Lucas, né, no capítulo 19, há uma passagem ali, muito conhecida por vocês, do rico e do Lázaro. Sim, exatamente. E nessa passagem, que as pessoas leem sem um entendimento espiritual, acaba acontecendo várias coisas. Inclusive uma delas é um diálogo pós-morte. Acredita, pasmem nisso. Está na sua Bíblia. Se você ler e abrir o Lucas 19 e ler honestamente, você vai ver que ali há um diálogo. Jesus conta que há um diálogo depois que os dois morrem. A gente pode até... Vou dar uma lidinha aqui para vocês, rapidinho. Só para a gente elucidar aqui o caso. Lucas 19. A gente vai entender melhor. Bom, gente, vou só fazer uma errata aqui. É Lucas 16. Então vamos lá. O rico e o mendigo. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na terra na mesa do mendigo, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo. Presta atenção. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Esse é o versículo 23. Vou fazer uma pausa aqui para explicar o seguinte. Há várias versões de Bíblia que no lugar de inferno eles põem sepultura, é escrito sepultura, Hades, para se referir ao túmulo de morte. Eles foram enterrados. Só que como você prestou bem atenção, eles falam o quê? No inferno, depois que eles haviam morrido, estando em tormentos, levantou os olhos. Levantou os olhos. E aí mais para frente, ele então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do meu dedo e me refresque a língua. Agora que eu te pergunto, como ele fez isso?
se os dois morreram? Como que há um diálogo depois da morte? Se você acreditou no que te disseram até hoje sobre uma única vida, sinto lhe dizer, mas a própria Bíblia diz que não há. Há mais. Há um diálogo. Será que Jesus não estava sabendo o que ele estava dizendo? Contando essa parábola? Há um diálogo depois da morte do rico e do Lázaro. Ou seja, é uma pista que Jesus nos traz de que, assim, há muito mais para além da... Sim, creia nisso. É espiritual. E um espírito, até onde eu sei, e você também deve saber, o espírito, ele nunca morre. O espírito não pode morrer. Exatamente. Então, o que é que está sendo feito? As pessoas estão vivendo e achando uma karma. Que todas as coisas aqui não há julgamento. Entendimento. Você vai acumular para a sua vida vários karmas, mas vários karmas mesmo. As pessoas deveriam estar sendo ensinadas sobre isso, a quem elas realmente são. E aí várias respostas de perguntas que ficam no ar e as pessoas jogadas de um lado para o outro sem saber para onde ir, acabam simplesmente levando uma vida insatisfatória e tendo como resultado a acumulação de inúmeros karmas para a vida e contas a pagar, achando que, como você já deve ter ouvido por aí, que morreu, acabou. Isso é o que as pessoas falam por aí. Ah, morreu, acabou, descansou. Descansou do quê? Descansou do quê? Que todas as impressões ficam gravadas no seu perispírito. Como você viu mesmo na Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia, a Bíblia que você tem aí na sua casa. Se você tiver tempo e disposição para fazer, leia e veja. Na história do rico e do Lázaro, há um diálogo pós-morte. De que não há morte, além somente a física, mas a espiritual. Você continua, meu amigo. Você continua. Várias coisas que te ensinaram que já é hora de você saber. É hora de você saber. Quer ver um outro exemplo? As pessoas, elas estão esperando a ida para o céu. A ida para o céu? Que céu? Porque, ou a vinda, né? A vinda de Cristo. As pessoas vão olhar assim para Cristo. Nossa, a vinda de Cristo. Mas as pessoas precisam saber a verdade. E honestamente, parar de ouvir alguns homens e ler, mas ler a Escritura com todo o espírito de verdade. Um exemplo clássico disso é agora sim, Lucas 17, versículos 21 e 22. Eu gostaria de ver as pessoas falando mais
sobre esse texto, sobre esses pequenos versículos bíblicos, da qual Jesus ele também traz uma grande chave, e as pessoas simplesmente não se dão conta da seriedade que Jesus traz. Vou ler um pedacinho para vocês. O subtópico dessa passagem é a vinda do reino de Deus, né? Olha só. Vou ler desde o 20 para não ficar fora do contexto. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você ouviu bem isso? Lucas 17, versículos 20 e 21. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí no 21, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde está o reino de Deus mesmo? Você já tinha parado para pensar nisso? Que Jesus disse, o reino de Deus, mais uma vez vou repetir, o reino de Deus, Jesus falando isso, marca direitinho aí, Lucas 17, versículos 20 e 21. O reino de Deus não virá em aparência física, e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Sim, quando ele disse para Moisés, eu sou, quando você se refere a si mesmo, você fala, eu sou. Sim, você está dizendo que você é esse Espírito, aí dentro de você, é o reino dos céus. Desculpa, falar a verdade, mas se honestamente você ler com toda sinceridade a palavra de Deus, você vai descobrir que a pedra de grande valor é esse Espírito que está dentro de você, que a própria palavra fala. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas o Espírito é perfeito. Por quê? Porque o Espírito é o eu sou. Quando você se refere a você mesmo, a sua consciência de ser, como eu sou, e é o mesmo eu sou que falou com Moisés, diga que o eu sou vos enviou. Esse é o grande segredo dos profetas, é você saber que como templo do Espírito de Deus, o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, o eu sou vive nele. Sim, você é o grande eu sou, com todos os defeitos. Mas ele se subdividiu e ele está em você, vivendo a experiência, uma experiência terrestre. Meu amigo, você é um ser espiritual e a sua pátria é o espiritual, não necessariamente o céu, mas é o Espírito, e é ele que você tem que se voltar. Voltar para Deus não é estar dentro de uma denominação qualquer. Se isso te faz bem, tudo bem, não tem problema nisso, não tem problema nenhum nisso, está tudo certo. Mas saiba que quando você quiser se voltar para o verdadeiro Deus, você deve fazer como diz
a Escritura. Feche a porta do teu quarto. Mas isso é um simbolismo físico do espiritual. É fechar a porta dos sentidos da sua consciência e comungar com Ele, porque Ele está dentro de você. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso está escrito na palavra sagrada. Cristo disse: o reino dos céus está dentro de vós. Então, se Deus está no reino dos céus, onde Ele está agora? Bingo! Dentro de você. Era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Sim, é hora de despertar e saber realmente quem você é e o que você está fazendo aqui. E quais serão as consequências do que você está fazendo aqui. Meu amigo, Ele está dentro de você. Você é um... Hoje é isso que eu tinha para dizer. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau.